ficamos de bater um papo sobre os cometas aí, né? Sobre as raças de cauda simples, que, por incrível que pareça, a gente não tinha batido papo nenhum sobre os caudas simples até hoje, né? Não sei se foi o Hermínio ou o Mauro, um dos dois me encaminhou aqui o, os estándares lá da Sociedade Britânica de Goldfish, e eu abri, mas eu não cheguei a destrinchar o material todo, não. Então, eu estou com tudo aberto aqui, e o que vocês verem, ó, vai lá na página tal, abre o tal lugar, vocês vão me falando aí que a gente vai acertando aqui, tá? Eu É, pensei da gente é, começar pelo esquemazinho do Tanab, porque aí a isso, gente começa ótimo, pela evolução. Não sei o que o Mauro acha aí. isso. Tranquilo. Só que a gente tem um contexto. Observem esse desenho, porque ele coloca, e se nós olharmos as setinhas e as linhas traçadas, né, mostra aí o Akin com o Ribuná gerando um cometa, ok? E ambos cauda curta. E daí ter saído um cometa de cauda longa. E observem que, pela legenda lá em cima, é suposição. Uhum. Percebe? No meu entender, é possível que não tenha sido exatamente aí esse contexto. Embora o peixe apresente uma característica de morfologia corporal comum, né? Mas o desenho aí ele nos apresenta um peixe ligeiramente mais alongado, tanto comparado em relação ao ribuná, quanto o aquim. Ele é mais esguio, mais alongado e de cauda longa. Então, eu suspeito que não tenha sido exatamente aí esse contexto. Da mesma forma que nós temos aí o cruzamento, que esse ficou bem especificado, de um telescópio, né, tricolor, que os japoneses chamam de sanchoku, 3 cores, né, com o ribuná, que deu um peixinho alongado e de cauda já um pouquinho maior, embora menor do que o que está exemplificado aí para o cometa. Óbvio que nós estamos trabalhando com inúmeras suposições, uma vez que a gente não tem registro de tudo. Não estou dizendo que não exista, é possível que exista, mas nós não temos, né? Então nós temos que nos basear naquilo que nós temos em mãos. Considerando que o cometa é um peixe, em termos de morfologia corporal, anatomia corporal, ele se assemelha aos peixes mais primitivos, né? Que é o funá, o ribuná, até mesmo o aquim, embora o aquim já seja um peixe já um pouquinho mais adiantado, já apresenta um pouco mais de volume corporal, e a questão da cauda, né? Pode ter sido mutação, seleção de cauda ligeiramente mais alongada, igual aconteceu com o gupe no passado. Se nós pensarmos nos barrigudinhos selvagens, né? No Poecilia reticulata selvagem, que todos eles, tanto macho e fêmea, de caudinhas curtas, e que foram sendo selecionados, e hoje nós temos os gupes com cauda longa, delta, Ralph Moon e outras coisas mais. Nada diferente do que aconteceu com o King. Embora os gupes sejam muito mais recentes, né, em termos de documentação, de período de seleção, quando comparado com o King, você pode colocar aí mais de 1.200 anos. Gupe é muito recente, né? Coisa do início do século passado, e olhe lá. Então, eu penso que, anatomicamente falando, o cometa seja relativamente uma raça mais recente. Observa que ela é uma raça criada no Ocidente, por cruzamentos, né?
diferente da maioria das outras raças que foram todas desenvolvidas, ou em sua maioria, na Ásia, né? E no papo que eu estava tendo ontem com o Hermínio, que ele me perguntou a respeito do cometa que tem também olho projetado, telescópio, o Yanagi, né? E eu falei para ele, inclusive, que eu tinha alguma dúvida em relação a isso, porque a mim parece, não tenho certeza disso, que quando se reporta a linhagem Yanagi, né, ele é um telescópio, mas de morfologia cometa. Isso deve ser uma linhagem bem mais antiga, em papos que eu já tive com a Roberta, e que o Sakai se propôs a preservar para não perder essa linhagem, né? E os primeiros peixes, em termos de documentação, do que eu já li, que eu já encontrei, que apresentam a característica de pigmentação cálico, no sentido, inclusive, de variabilidade de pigmentação, a origem foi por mutação de telescópio, né? Na realidade, os telescópios, é curioso, porque do que eu tenho de conhecimento, de leitura, né, dos documentos que eu tenho, de artigos, de livros, o surgimento de um peixe com o padrão Sanchoku, né, que são a coloração de 3 cores, a origem foi lá nos telescópios, como também foi o surgimento do Seibum e do chocolate. E também dos blacks, que antecede aos Seibum e chocolate, né? Foram mutações que ocorreram com os telescópios e que, posteriormente, isso foi sendo cruzado, misturado. E isso é o que eu tenho de referência, baseado no artigo do Xanchen, lá da década de 30, que foi quando ele estudou a genética de Seibum e do chocolate, como genética mendeliana, de característica, tal. Artigo que eu já coloquei aí para o pessoal. Então, eu imagino, eu suspeito, suponho, que o surgimento desses peixes foram cruzamentos, como está inclusive no quadro, né, do telescópio com o telescópio tricolor, o Sanchoku, né, em japonês, com o Hibuna, que deu o Shubunkin, né? E, posteriormente, com seleção, foi que ampliando o comprimento de cauda, que isso aí é herança poligênica. Então, no meu entender, é mais ou menos por aí, né? Corro o risco de estar deixando alguma falha de conteúdo nessa informação, porque eu não tenho mais informação além disso. Eu só li algumas coisas, Mauro, agora eu não sei de cabeça que é referência, não sei se você já viu alguma coisa, já leu alguma coisa sobre isso, com relação às cores, sabe? Uhum. Parece que há um problema de terminologia, assim, uma coisa meio confusa, né? Por quê? Porque nos cometas, parece que para ser cometa mesmo, né, enquadrado dentro do que foi desenvolvido nos Estados Unidos, né, teria que ser cor, ou seja, ou dourada, né, de preferência até mais, um preenchimento mais completo da mesma cor, né, mais sólido, né, vamos dizer assim, ou vermelho, né, ou em alguns locais eu vejo manchado, mas já li também que o manchado não é bem visto para ser cometa mesmo, sabe? Manchado assim, Uhum. red and white, né? Que, em Sim. alguns casos eles falam que sim, em outros que não. Agora, os cálicos, né, vamos dizer assim, né, tricolores cálicos, vamos dizer assim, já entraria, aí vai depender da cauda, obviamente, né, que tem um peso ali, mas o normal, para ser meio mais classificado dentro do que existe aí na regra, vamos dizer assim, ele caberia mais no chumbuquim, mas aí a cauda teria que ser menor, não poderia ser aquela cauda aberta grande, né? Ele teria uma cauda mais fechada, vamos dizer assim, né? É o que eu consegui entender assim em alguns pontos que eu busquei, né? Uhum. Então, assim, agora o Yanagi ele já vai também uma lógica de cálico, só que aí e com cauda menor, parece, não tão alongada como o cometa,
e com os olhos do Demequim, né? Tanto é que se chama Uhum, Yanagi Demequim, né? Geralmente, né? Que eles uhum, colocam o nome, inclusive incluindo Demequim, né? No nome, né? sim. É mais ou menos esse contexto, do ponto de vista de cor e de distribuição de cauda, que eu consegui absorver, vamos dizer, né? Uhum. O que acontece é o seguinte: nós temos uma série de situações, principalmente para nós aqui no Ocidente, especificamente no Brasil, nós temos uma carência de informação muito grande. Consequentemente, né, a gente tenta adequar e encaixar determinados contextos. Eu me lembro, vou fazer um paralelo e dar duas situações de exemplo para ajudar a clarear isso. Eu me lembro quando eu era ainda estudante de veterinária, e quando a gente começa a cursar a disciplina de clínica, a gente tem que ir, né, lá para a parte clínica, receber no hospital veterinário os animais, fazer diagnóstico, aquele treco todo. E eu me lembro de um quadro pitoresco que apareceu um menino, e eu estava atendendo, e ele chegou com um cachorrinho, que era aquele bicho que não se incluía em padrão nenhum. Então, quando era um animal dessa forma, a gente colocava lá no quadrinho de raça SRD, que é uma simbologia sem raça definida. E o menino viu eu escrever SRD, viu, mãe? Não falei que ele tinha raça, ele é SRD. E eu não podia falar nada, inclusive para frustrar o menino. Esse foi um contexto. O outro contexto é também interessante, que ocorre com as Nishikigoi. Lá no passado, quando se começou esse processo todo de seleção de Nishikigoi, o Japão já tinha uma certa tradição de produção de cartas e estavam vendo que havia uma certa dificuldade em melhorar o desempenho das cartas e eles concluíram que poderia ser uma questão de endogamia. Então, eles fizeram uma importação de carpas da Alemanha. E nessa importação de carpas da Alemanha, para poder fazer cruzamento, fazer heterose, vieram algumas carpas mutantes naquela questão das escamas, que apresentam 4 padrões diferentes de escama. Uma carpa quase que totalmente de couro, com escamas na região da linha lateral, com escamas grandes cobrindo o corpo todo, parará, enfim. Fizeram os cruzamentos das carpas com a linhagem que tinha no Japão, que, se não me falha a memória, aí já começa problema de disco rígido, né? Embora mole, né? Me parece que era a linhagem que eles mantinham na época, lá era uma linhagem denominada Yamato. Eu acho que era isso, ou algo parecido. E ao fazer essa heterose, com esse cruzamento com as carpas que vieram da Alemanha, o resultado não foi nada daquilo que eles esperavam. Então, eles acabaram meio que abandonando aqueles peixes que chegaram. Isso é o que eu vi na literatura, né? Acontece que aí essas carpas que apresentavam esse padrão de escama diferenciado acabaram sendo colocadas num tanque que cruzaram com carpas coloridas lá, com algumas Nishikigoi. E no início, os japoneses do grupo lá voltado para Nishikigoi não aceitavam de forma alguma padrão para Nishikigoi que fugisse do tradicional. O japonês é muito conservador. Então, eles não admitiam que fosse para a competição Nishikigoi que apresentasse padrão de escama diferente do tradicional. Porém, sempre tem aquele porém, mais, contudo, todavia, entretanto, né, que nesses cruzamentos começaram a resultar peixes com um tipo de pigmentação, e principalmente naqueles que não tinham escama, que a pigmentação ficava mais ressaltada na pele, que eles tiveram que se render a esses cruzamentos desses mutantes, tanto é que eles chamam de Doitsukoi. Doitsu é alemão em japonês, né? Doitsukoi, carpas alemãs que, posteriormente, em função dos resultados de coloração, elas foram incorporadas para dentro do padrão de Nishikigoi. E hoje nós temos algumas carpas dentro dessa linha de mutação de escama maravilhosas. Bom, esse comentário todo é para chegar aonde? No que você estava questionando. Estou ilustrando para poder facilitar a compreensão.
que nós temos hoje, né? É comum, até pela nossa realidade, de não termos linhas bem definidas, classificadas, acompanhadas por várias gerações, a gente tenta enquadrar nossos peixes dentro de determinados padrões. Se você olhar o padrão, que eu, inclusive, te encaminhei para a questão do cometa, ele tem um comprimento de cauda relativo ao comprimento de corpo, né? Então, como nós estamos num processo ainda muito inicial, né, nós corremos o risco, ou incorremos em riscos, né, de estarmos tentando adequar aquilo que a gente tem a esses determinados padrões. Por quê? Nós não temos nenhum padrão para nós. Nós acompanhamos e nos tentamos fundamentar nos padrões já existentes, que aí ainda tem divergência de um grupo para outro, de um país para outro, e isso é algo que, mais cedo ou mais tarde, nós teremos que, como é que eu vou dizer, definir isso para a gente, né? O que a gente tem procurado fazer, que eu venho conversando com o Mário direto, a gente vem discutindo isso rotineiramente, é tentar nos encaixar dentro do padrão asiático, né? Dentro da leitura que eu tenho, que também é pequena, ela é restrita, já falei isso várias vezes, né? Do que eu conheço dentro de padrão japonês, e, mais recentemente, olhando pela literatura do que os chineses nos apresentam. Então, nós temos muito caminho ainda a percorrer. Então, essas definições todas variam de um país para outro, de um grupo para outro, dentro, às vezes, da própria raça, dentro de um determinado país. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido várias vezes o Fuji falar, né? Não, porque o Urantiu tradicional, né, é esse, né? O Urantiu, por exemplo, de cor Seibum, nem é considerado Urantiu, nem era considerado Urantiu, né? Hoje é uma linha que está encaixando no contexto por questão de pigmentação. Em síntese, acho que um resumo dessa fala é que nós não temos nem padrões definidos, uma vez que a gente está olhando para um estándar inglês, temos algumas outras referências americanas, e isso não está muito correlacionado com o asiático, mas não precisamos preocupar muito com isso também, não, que nem peixe nós não temos para poder tentar encaixar nesses estándares, né? Então, nós estamos tranquilos nesse aspecto, né? Não, é exatamente isso, Mário. Observa o seguinte, né? Aquele material que eu mandei anteriormente, aquele livreto lá que foi feito lá de 1910, né? Quando você pega nas pranchas lá atrás, que você vê o Urantiu, aquilo é uma cabeça de leão, que os japoneses deram o nome de Urantiu. Como eles gostam de denominar tudo, né? Eles pegaram o cabeça de leão que veio da China e deram o nome de Urantiu. Beleza. De 1910 para cá, a morfologia, a anatomia do corpo do peixe, o Urantiu moderno hoje japonês é um bicho totalmente diferente. Aquilo é um cabeça de leão, e se você pegar publicações chinesas, serão apresentados como cabeça de leão. Ok. Observa que, além do Urantiu japonês, vieram depois o quê? Urantiu chinês e Urantiu tailandês, que tem padrões diferenciados, nós já discutimos isso, inclusive o vídeo do Lei, que ajuda a clarear isso bastante para a gente, em termos de morfologia. Foram escolhas e de seleção que eles fizeram. Então, nós temos um longo caminho a percorrer e um grande aprendizado pela frente, né? Essas variações, de acordo com os interesses de cada grupo, de cada povo, é assim mesmo, vai se construindo. Mauro, e o Tamaçabá? O Tamaçabá, eu também mandei para vocês há mais tempo um PPT que o autor explica. Eu ainda chamei atenção na época, eu falei, prestem atenção do que é um Tamaçabá, né? Novamente, a gente fica naquele contexto de tentar encaixar o peixe que a gente tem dentro de um contexto de classificação que a gente conhece mais ou menos, né? Então, a linha específica Tamaçabá, ela vem de um outro cruzamento, totalmente diferente, inclusive com um peixe selvagem, né?
Porque não é só a morfologia do peixe que leva a ter a denominação de um tamaçabá. Também tem outras características, inclusive de resistência, características de reprodução, que ajudam a definir aquela raça, né? Como nós estamos, volto a dizer, engatinhando, vamos tentando nos adequar àquilo que a gente tem em mãos e que a gente já viu. Como a discussão estava, a princípio, voltada para a questão do cometa, né? Eu acho que a gente poderia, então, começar especificamente com o cometa, voltar no quadro do Tanabe e depois colocar a questão do padrão, né, que os ingleses apresentam e discutir um pouco a respeito disso daí, como ponto de partida. Eu tinha deixado esse quadrinho aqui, que é um quadrinho antigo, da questão da cauda simples, né? E da diferença anatômica, incluindo o esqueleto, né? Das espécies de cauda simples, né? E isso começa a fazer toda a diferença. E hoje o Sérgio esteve aqui em casa e eu estava mostrando para ele aquilo que você tem dito algumas vezes, o Mauro, de um pai e de uma mãe de anal simples nasceram filhotes de anal simples e de anal duplo. E você já comentou isso algumas vezes. A anal dupla ela vem da anal simples. Agora, uma coisa, por que eu estou voltando nesse quadro aqui? É porque quando a gente está falando em seleção de raças de cauda simples, pela sua experiência, tem alguma observação a ser feita nessa questão em relação à anal, em relação à caudal, que é alguma coisa ligada à morfologia? Na realidade, o que nós temos? Quando a gente pega um peixe, pensando lá no passado, mais primitivo, que tinha anal simples, cauda simples, né, que era a característica típica da espécie. Posteriormente, com as mutações que ocorreram para dar origem, inclusive, à cauda dupla, né, na realidade, anatomicamente falando, o que ocorre é uma duplicação do final da espinha. Então, o surgimento da nadadeira caudal dupla ocorre porque a coluna do peixe, né, a coluna espinhal do peixe, ela sofre uma mutação que ela bifurca, gerando duas caudas. E é curioso que isso ocorre, tem exemplos já demonstrados disso, ocorre também nas carpas. Existem carpas de cauda dupla, né? Então, isso é uma mutação que é comum, são peixes emparentados, né? A carpa com quingo, o quingo é uma carpa, né? Caracteristicamente, em termos de biologia. Essa mutação que levou a uma bifurcação da coluna espinhal do peixe leva ao surgimento da cauda dupla e, de acordo com a extensão dessa bifurcação, né, em termos de pedúnculo caudal, quanto mais bifurcado for a nadadeira, isso implica que é uma maior extensão na coluna de duplicação, né? A coluna, vamos imaginar que a gente pegue ali no final da dorsal, né? Peixes que tenham essa duplicidade da espinha logo a partir dali, ou que esteja mais próximo da cauda, quanto maior a extensão dessa bifurcação da coluna, maior vai ser a expressão na cauda e na nadadeira anal. Então, nós temos vários peixes que apresentam a cauda dupla, mas a anal simples. E isso é em função dessa extensão da duplicidade da coluna vertebral do peixe. Quanto maior a extensão, maior a expressão na bifurcação da cauda e da nadadeira anal. Por isso, como você falou, que eu já comentei, nós temos peixes de cauda simples, né? Peixes de cauda dupla, de anal simples, que geram, no cruzamento, filhotes
de anal dupla. Por quê? Isso é herança poligênica. Se você acumula mais genes, você amplia essa divisão da coluna espinhal, indo afetar a nadadeira anal, que ela também se dobra, ela também se bifurca. Então, São vários genes envolvidos nisso. Mas aí minha pergunta foi no seguinte sentido. Partindo do princípio que estamos falando de raças de cauda simples, tem algum macete na seleção, alguma observação, algum ponto de observação que você olha na hora de selecionar esses peixes que são cauda simples? Porque a anal é simples também. Todas elas são simples. Agora, olha alguma coisa em termos de comprimento? Tem alguma questão em relação ao ângulo dela ser mais no sentido do corpo do peixe, ou mais inclinada? É nesse sentido, olhando só para a cauda simples e para a anal simples, se tem algumas dicas que você daria em termos de seleção desses filhotes de anal e de cauda simples. Observa o seguinte, um detalhe bastante curioso. Muitas vezes a gente encaixa o peixe dentro daquilo que a gente conhece, mas eu já vi inúmeros peixes de cauda simples e de anal dupla. Ok? Então, esse não seria um peixe interessante para a seleção de peixes de cauda simples. Por quê? Esses peixes são peixes que vieram de pais de cauda dupla, às vezes anal dupla, né? Onde a expressão da nadadeira anal é uma, a expressão da cauda é outra. São genes, como eu falei, a herança poligênica, e que são independentes. Então, se nós estamos fazendo uma seleção, se o foco é fazer uma seleção de peixes que seja a caudal simples e fixar essa característica, que é o caso do cometa, nós não devemos usar peixes de anal dupla, porque nós estaríamos levando genes que encaminham, vamos dizer assim, entre aspas, né? Encaminham para a cauda dupla. Que desencaminham, né? Ou desencaminham, exatamente. Porque é um peixe que ele não é de uma linha de cometa. Ele nasceu de peixes de cauda dupla, que ele, na sua composição genética, saiu de cauda simples, mas a anal é dupla, percebeu? Então, se a gente quer fixar uma linhagem de peixes dentro dessa linha de cauda simples, né? Não basta ser um peixe que tenha só a cauda simples. Por exemplo, né? Se a gente pega riuquins e nascem peixes de cauda simples, é comum, nós já sabemos disso, com Rantiu acontece isso, com Oranda acontece isso, é o quê? A confluência de genes, como a herança poligênica, deu alguns peixes de cauda simples. Esses peixes não são indicados nem para uma coisa e nem para outra. Óbvio que poderia ser um ponto de partida para começar a selecionar uma linha de cauda simples e anal simples, por falta de outros. Mas eles, na realidade, são o quê? SRD. É isso aí. Eles não fazem parte de um padrão de características. E aí, estou colocando aqui agora a questão, isso aqui para mim eu achei super didático, essa questão aqui, deles darem essa ideia. Aqui eles estão dando uma ideia tanto da conformação e comprimento do corpo, quanto do comprimento de cauda também, né? E acho que isso aqui é que encaixa um pouco dentro do seu comentário, né? Que muitas vezes a gente, por ter um peixe cauda simples, a gente quer ver onde que a gente encaixa. E às vezes ele é o SRD. E acho que é por aqui que a gente tem que começar o nosso bate-papo, né? Porque quando a gente está falando de cometa, a gente não está falando só de cauda simples, né? A gente está falando de cauda simples, de um comprimento de cauda e de um formato, de um shape do corpo, né? Um corpo mais alongado, um corpo mais esguio. Né? Sim. Na realidade, você tem que acompanhar essas proporções, né? E é até curioso essa imagem que você está colocando aí. Se você olhar, né, na coluna do lado direito, né, um Tanchou cometa,
comparado com o cometa, já apresenta uma diferença em termos de proporção de cauda e da metade posterior do corpo, né? Observa que está Tanchou cometa e está cometa embaixo, ok? Então, no cometa, especificamente, aí, coluna do meio à direita, o comprimento de cauda é maior do que a segunda metade do corpo, que é maior do que a primeira metade do corpo, vamos colocar assim a princípio, né? E qual a diferença para o Tanchou cometa, né? O Tanchou, esse termo, é usado para uma coloração. O que tem a ver? Então, assim, estou fazendo uma análise crítica da coisa. O que tem a ver a coloração Tanchou para um Tanchou cometa? Percebe? Esses padrões foram criados lá atrás, né? Eu não sei qual referência as pessoas tinham para esse contexto e determinar dessa forma. Quando você pega agora da coluna esquerda, né, de um goldfish comum aí, o London Chubunquim. Chubunquim é cor, ok? E depois tem o Bristol Chubunquim. De novo, é cor. Para essa terminologia que os japoneses dão. É a questão do Sanshoku em japonês, né? Ter 3 colorações diferentes, que na realidade tem gente que chama até de 5, em função das combinações dos pigmentos. Então, a gente observa que, no caso do Bristol, né, ele tem uma morfologia caudal diferenciada, sem dúvida, sem dúvida, né? Para o comum, que é o quê? É um funá, é um peixinho comum, em termos anatômicos, e que apresenta a coloração cálico. O cálico aí, eu estou chamando a atenção, não é a questão da escama, mas é aquela pigmentação do sanchoco, de tricolor, né? Então, o London Chubunquim, você pega o peixinho selvagem, se coloca a pigmentação dele, do sanchoco, tricolor. Eu estou usando esse termo porque, para não misturar com a questão cálico, que é escama, e cálico, coloração. Porque você tem cálico com diversos tipos de coloração. Só que foi conduzido ou induzido o processo de chamar cálico aqueles peixes que apresentam o sanchoco, né? Sendo que, geneticamente falando, cálico significa, já falei isso várias vezes, presença simultânea de escama metálica e transparente. Essa é a definição genética para cálico. A coloração é um segundo elemento que se associa a essa questão das escamas. Então, essas características, cada local criaram determinadas concepções, conceitos, e a gente vem, como diz, remando de acordo com esse contexto e tentando nos adequar, nos encaixar nisso daí. Esse é um padrão, tem outros, né? Como nós temos uma dificuldade muito grande em termos de acesso e mesmo compreensão, hoje está melhorando, dos contextos asiáticos, né? Nós temos que caminhar um pouco, estudar um pouco mais, aprender um pouco mais. É assim que eu enxergo esse contexto. Eu só queria comentar uma coisa, na verdade é uma dúvida, Mauro. O Tancho, você falou que é cor, né? Que é ligado a uma coloração. No exemplo que tá aí nesse texto aí, pelo menos a foto a foto não, o desenho que eles apresentaram, ele tem o en. Tá vendo? Então, assim, todos eles têm o en, o Tancho? Assim, para chamar Tancho, você sabe disso? Não, na realidade é o seguinte, o que significa Tancho? O Tancho é uma adequação, uma adaptação, que o japonês gosta de misturar uma coisa com outra, correlacionar, né? Se deve a uma ave que tem lá na Ásia, que é um grou, se não me falha a memória, e que ele apresenta a cabeça vermelha e o corpo branco. Então, fizeram uma associação de uma ave, a denominação dessa ave, com a coloração do peixe.
Entendi. Ok? Tipo Então, um headcap. você vai encontrar, por exemplo, em diversos sites, em sites variados, peixes que não apresentam epitelioma, mas apresentam a cabeça, o red cap, ok? E são chamados de tanchou. Então, hoje, nesse momento, na atualidade, vamos dizer assim, não obrigatoriamente o tanchou está se referindo à questão da presença do epitelioma vermelhinho na cabeça do peixe. Estão vendo que as associações, os paralelos que vão sendo feitos, começam a criar, inclusive, confusão para a gente, por nosso desconhecimento e falta de material, né? Então, essa terminologia tanchou surgiu, né, essa denominação para king, lá nos orandas, que era um branco de chapeuzinho vermelho, que em língua inglesa é red cap, ok? Mas você encontra, por exemplo, Bemequim, tanchou, né, cabeça vermelha, Bemequim, e que não tem epitelioma. Então, a generalização de determinados vocábulos começa a nos gerar uma série de confusões. É a realidade na qual nós estamos, né? Ok, Então, ok. quem originalmente cria estas situações, né? E depois elas vão sendo ampliadas. Por exemplo, já comentei isso anteriormente, quando, em dado momento, uma conversa minha com o Fudi, e eu chamei os quíndios, né, vermelho e branco, que é uma denominação que é usada para carpa, que eu falei corraco. Ele falou, onde é que você viu isso? Eu falei, não, estou fazendo uma associação, uma generalização em relação à carpa. Ele falou, mas em King não usa isso, não. No Japão não usa isso. Percebe? No Japão, vermelho e branco para Kingyo, especificamente, é Saraçá. Aí eu corrigi a minha fala. Passei a não chamar mais de corraco, porque corraco é específico para carpa. Eu sei lá como é que o japonês está usando isso. Eu fui fazer uma interação e uma associação. E é isso que vem acontecendo para tudo quanto é lugar. E a gente vai criando uma situação assim, de mais dúvidas do que certezas. Estou falando da minha situação. Ele me corrigiu e eu passei a não mais chamar quíndio, vermelho e branco de corraco, e sim saraçá. Mário, vai lá na página 11. Página 11. Esse daí é o comum, né? E logo em seguida eles estão colocando aqui London Sumbuk. Ah, porque está logo abaixo, né? Então, só da página 11 mesmo. Ele seria... O comum, então, ele seria um cauda simples, só que curta. Né? Sim, mas essa denominação, o Minoru, é em Sim. função desse peixe apresentar aquela pigmentação sanchoco. Ah, tá. Que depois vem o cauda longa. Né? Então, ele é um peixe comum, mas ele apresenta como pigmentação o cálico, o sanchoco. Né? Eu estou tentando fazer essa ligação, porque para muitas pessoas, cálico significa cor. Né? E não é exatamente isso. Correto. E observa que, inclusive, aí no desenho do peixe, não tem escama transparente metálica. Isso aí é um esquema, né? Um desenho esquemático. Esse aqui praticamente é um ibuná, né? Na realidade, de novo, né? Você tem o funá, o ribuná é o peixinho dourado comum. Como esse tem uma coloração diferente, que não é o ribuná, não é o vermelhinho ou o dourado, Ah, né? sim. Aí ficou chubunquim. Tá. Em função da coloração. Ok. Não sei se clareou, né? Porque, na realidade, o que tem? Funá é carpa, é o selvagem. O ribuná foram aqueles primeiros que apareceram dourados, que é a funá de ri. Ri é de sol, as carpinhas douradas. Esse é o significado literal. Ri, funá. Como juntos os dois, por eufonia, vira ribuná. Então, ribuná são as carpinhas douradas. Os primeiros mutantes que surgiram dos químicos lá no passado.
Esse, como já tem outro padrão de pigmentação, outro nome. Ok. Bom, E então é por o aí vai seguinte, né? criando nome. Observa lá nos ranchos, né, que o Fuji já nos apresentou. Tem uma série de denominações em função de coloração, de escama, parará. É isso aí. O comum aí, então, ele seria metálico, que aí ele está falando dos dois, nessa mesma imagem, né? O comum seria o metálico com dourado ou avermelhado, enfim, seria o comum. E o outro, né, que é o que ele está chamando de nacros ou match, né? Seria o transparente, é o London Sumbunquim. Né? O Sanchoku, 3 cores. Que é ou o que 5 tem, cores, que seja lá. tem com 5 cores, sei lá, 3 ou 5 cores, né? Então, isso aí fica claro, né? E a diferença para o seguinte é simplesmente a cauda, né? Que agora vem o Bristol Shubunkin, porque as cores é esse, 3 ou 5 cores, com essa cauda, vamos dizer assim, maravilhosa. Isso, exatamente. Cauda no formato de coração. Essa cauda realmente é maravilhosa. Não, o bicho é bonito, sem dúvida. Alguém de vocês sabe notícia se tem gente que tem esse peixe no Brasil com essa cauda? Eu acredito que não. Eu desconheço. Também. Ó, isso aqui foi legal, então. Então, aqui, o mesmo esquema, se for dourado ou vermelho, o formato é o mesmo para o peixe comum. E se ele tiver focálico, ele é um chubunquim. Isso. London, né? É um London chubunquim. O Bristol, a característica está na cauda. E o seguinte, aí a gente vai para o cometa. Que aí aqui Exatamente. é que eu acho que a nossa conversa começa para a gente poder pensar do que a gente está falando em termos de caracterização racial, porque na cabeça nossa leiga, a gente estava chamando de cometa tudo que tinha cauda simples, né? E acho que foi isso que o Mauro começou a fala dele chamando a atenção, né? Não é só por ser cauda simples que é um cometa, né? Exatamente. Ele tem uma proporção de cauda em relação ao corpo e também de nadadeira dorsal. Observem que a nadadeira dorsal desse peixe, né, ela é um pouco mais alta nos primeiros raios. E nós encontramos peixes que não apresentam essa dorsal nesse padrão que está aí no desenho, com a cauda longa, ou seja, para ele ser encaixado dentro da linha de cometa, ele estaria perdendo pontuação em função da nadadeira dorsal. E eu estou vendo aqui agora, na questão da definição das nadadeiras, que essa concavidade aqui na dorsal faz parte da caracterização racial, né? Exato. Isso é que me chamou a atenção. Ontem eu estava dando uma olhada, ou seja, se a gente tiver um peixe com essas características morfológicas, para ser cometa na classificação britânica, aí, né, que é essa sociedade britânica, aí, ele não deve ser cálico. Ele tem que ser ou dourado ou, quer dizer, metálico, né? Ele tem que ser metálico, completamente metálico. Porque se ele for contexto britânico. Porque se ele for cálico, ele é um chubunquim, né? Pois é, mas aí tem o problema da cauda, da nadadeira caudal, que é diferente, né? Porque o chubunquim é curto, a né? questão do chubunquim está relacionado à coloração. E os britânicos colocaram, tem o Bristol e tem o London. Tem mas os complemento dois aí com o chubunquim. Pois é, mas os dois são de nadadeira caudal mais curtas, né? Um no formato de coração, que é o Bristol, e o outro é mais curto, não tem essa nadadeirona, né? Sim, mas é isso que eu estou falando. Isso aqui está dentro do padrão britânico. Isso. Não significa no padrão japonês ou chinês. Isso. Entendi. Na realidade, esses padrões servem para a gente começar a tentar entender esse treco. Mas nós temos que ter em mente que tem diferenças de padrões de um povo para outro, de uma região para outra. Certo.
Então, Na realidade, eu mandei isso para você e, ao invés de te ajudar, te complicou, né? Não, mas assim, de uma Você certa criou forma mais dúvidas. esclareceu. De uma certa forma esclareceu. Na verdade, eu cheguei à conclusão que daqueles 3 peixes que eu levei na exposição, só um que se enquadra mais em cometa mesmo, sabe? Assim, propriamente dito, né? Com essa lógica aí, com a nadadeira um pouco maior, talvez não tão grande como a exigência aí, né? Mas que já ajudou muito, na verdade, né? Porque dentro dessa lógica, pelo menos britânica, né? Sim. Clareou Na me realidade, organizou, me organizou. Na realidade, Hermínio, o que nós temos? Nós estamos nos adequando a esse contexto e buscando nos aproximar desses possíveis padrões. Então, seus peixes, por exemplo, muito legais, estavam muito bonitos, como eu te falei. Até que incentivei, leva. Ah, não vou levar, leva. Né? E o Mário também insistiu contigo. O que nós temos que fazer? Trabalhar no aprimoramento desses peixes. Sim, lógico. Quando a gente vê hoje, se a gente pensa em termos de oranda, olha quantos padrões de cauda tem hoje oranda. E aí, como é que a gente vai encaixar isso? São linhas de oranda. Correto? Ele não deixa de ser oranda. Ele é um oranda, mas padrão tal, A, B, C, D ou E, em função de nadadeira caudal, de dorsal. É isso. Nós Aqui, estamos num processo de construção. então, se for pegar pela gravura ali, pelo padrão britânico, né? O cometa, então, ele é necessariamente um cauda longa, né? Sim, Representando o rabo de um cometa, do cometa, exatamente por isso. exemplo. Então, seria a parte curta, o núcleo seria o corpo do peixe, cabeça, né? Corpo do peixe, e aquele rabo longo seria a cauda do cometa, e por isso o nome cometa. E não necessariamente todos os caudas simples seriam cometa. Então, por isso Exatamente que o isso. Plínio fala que somente um dos que ele levou que realmente seria cometa. Seriam caudas simples, né? Os que ele levou lá na exposição, lá na Aquashow, né? Isso. E aí, mas, eu, mas, mas olhando o meu aquário, aí eu estou vendo o seguinte, como não encaixa nem o Red White lá, então não tem nenhum cometa no aquário. Eu achei que tinha... mas você tem belos SRDs. Tem belos SRDs, mas não é cometa, Não, e né? que podem ser trabalhados para a construção do cometa. Sim, Essa é a questão. É aquilo que eu já falei várias vezes. A gente trabalha com aquilo que a gente tem. Se nós tivéssemos tudo pronto, ok, mas aí perderia a graça, porque já está pronto. Nós estamos fazendo, nós estamos construindo. Esse caminhar é que é interessante. Então, à sim. medida que a gente busca aproximar, né, o que a gente tem para os padrões raciais que já estão pré-estabelecidos, escolha você qual padrão você quer seguir, está no seu direito, né, de independência, inclusive, vamos caminhar nessa direção. Né? É aquilo que eu estou fazendo, como eu já comentei com vocês, em relação ao Tossaquim. Eu estou construindo, já tem alguns anos, vai levar mais um tempo? Vai levar mais um tempo. Eu estou tentando levar meus peixes a se encaixar dentro de um padrão de Tossaquim, que é o padrão, inclusive, japonês. Estou caminhando para isso. Vai levar um tempo. Espero chegar lá. Mas então acho que tem uma coisa aqui que vai dar uma mão para a gente, porque aquele material ali da Sociedade Britânica, ele é de 2002, então é um material de mais de 20 anos. Uhum. E aí eu baixei aqui, eu já tinha feito isso há uns dias atrás, um material daquela menina, aquela Jennifer Links, uma menina americana, e onde Uhum. aqui ela já traz algumas definições da sociedade americana. Uhum. E aí ela já aqui eu já vejo algumas atualizações em termos de padrões, onde, por exemplo, eles vão falando aqui, né? O cometa tem uma variedade de cores, incluindo aí essas cores sólidas, e se ele tem cor cálico, ele é classificado como um chubunquim long fin. Então, aquela questão que a gente estava falando ali, quando a gente está olhando para o padrão britânico, mas se for cauda longa, então, e for cálico, ele não é nenhuma das outras coisas. Não, já para a sociedade americana, mas isso aqui já tem uma atualização em relação àquele material, ele é um chubunquim long fin.
Sim, e dentro do grupo Cometa. dentro do grupo Cometa. É isso aí. Ok, Ótimo avançamos. você colocar esse exemplo aí, Mário, porque ajuda a arrematar a situação. Né? É Aham. isso daí. Pô, É, legal essa. É Jennifer, né? O nome dela, né? é, Ela salvou, então, um peixe meu de ir para a loja. Acabou de salvar. Pô, porque eu tenho um chubunquim. Então, agora tem um. Já não é um SR dele, é um chubunquim. É, chubunquim cauda longa. Pô, legal. Ai. Dá um abraço nessa Jennifer. Não é a que tem o canal Solid Goldfish? ela mesma. Ela, né? Inclusive, tem uns blacks também, né? Quer dizer, eu não tenho, mas eu já vi descritos também alguns blacks. Parece que eles relatam aí também no texto. Eu não consegui acabar de ler, não, o Mário, mas parece que tem uns blacks aí também. Cometa Black. Agora, uma coisa interessante dentro das imagens lá que eu vi dos peixes do Minoro é que uma coisa que a gente percebe, e aí eu não tenho experiência com esses peixes de cauda simples, mas estou extrapolando a mesma coisa que a gente tem visto nos cauda dupla, é que aqueles peixes do Minoro, tem alguns deles que eles não têm as bordas das nadadeiras bem definidas. E a questão da morfologia das nadadeiras também faz parte da composição racial, né? Que encaixa nisso aí que o Mauro está falando. São características a serem trabalhadas em termos de melhoria para encaixar no padrão. Né? Deixa eu te pedir um negócio, Mário. Volta, por favor, a imagem do padrão britânico para a cometa, por favor. Observe aqui no padrão britânico as outras nadadeiras, nadadeira peitoral, pélvica e anal. Agora volta, por favor, no americano. Olha o detalhe, que é a coisa mais moderna. Todas nadadeiras longas. Perceberam a diferença? No padrão britânico, as nadadeiras não são tão longas. No padrão americano, exige-se todas as nadadeiras longas. Lembra que eu já coloquei imagem para vocês de orandas dos antigos que eu tenho, com todas as nadadeiras longas? Peitorais, pélvicas, longas. E o moderno hoje são tudo curtinhas, nadadeiras tudo curtas, inclusive cauda curta. Né? Lá nos fênix, as nadadeiras são todas longas, inclusive uma cauda mais comprida do que o corpo. Eu até, esses dias atrás, estava conversando com o Sérgio, que eu tinha colocado uma imagem de um peixinho, que eu falei, olha, isso aqui é um peixinho com cauda fênix. Ele não é um fênix. Por quê? Ele não está no padrão fênix, porque ele tem dorsal. O fênix não tem dorsal. Né? Mas a cauda é fênix, que eu suspeito que seja a origem lá dos meus seibuns lá do passado, tenha vindo de fênix. Tanto é que vira e mexe ocorre peixes com dorsal fragmentada e eu estou tentando limpar para fazer um fênix direitinho, dentro do padrão. Então, são essas características. Então, cada padrão, cada local definiu um padrão que eles consideram como o ideal e tem variabilidade enorme. É isso aí. E eu comentei com vocês numa reunião dessas aí para trás, do dia que eu assisti a apresentação lá da Sociedade Americana de Goldfish lá, tem uma picuinha aí, ó, tem um atrito aí, porque os americanos eles trazem para si que os peixes foram levados para os Estados Unidos no final do século XIX e que esses peixes foram para a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. E quando os ingleses estão querendo definir o padrão chubunquim, os americanos não estão querendo engolir o padrão inglês, não, porque eles puxam para si a seleção do chubunquim. Então, por isso é que a gente aqui, nós vamos ficar assistindo esse cabo de guerra aí, de um determinando algumas coisas em termos de padrão, outro determinando outras,
por causa dessa questão histórica aí, que foi, isso aí o cara deixou claríssimo na hora que ele começou a palestra. Ele começou, foi pela questão histórica. Esses peixes vieram, foi para os Estados Unidos no final do século XIX, quem trabalhou foram os americanos, e aí ele fala isso com todas as letras. E aí depois é que isso foi exportado para a Europa. Por isso que a gente vai ver essa pequena diferença aí em termos de padrões raciais, né? Na realidade, onde se ajunta um grupo de humanos, sempre vai ter divergência. Unanimidade não tem jeito, mas é isso mesmo, é o contexto. E vamos trabalhando e direcionando aquilo que a gente gosta. Então, de qualquer maneira, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo os dois trabalhos, tanto o trabalho em inglês, quanto essa atualização aqui da menina americana, que ela traz aqui algumas atualizações, mas aqui pegando pela sociedade americana. Que aí a gente tem essas duas referências. Nós vamos ficar bom nisso. Sem dúvida, já estamos ficando. Mas o negócio é esse, a gente procurar entender, procurar estudar, para poder clarear. Porque, como eu falei, eu tenho mais dúvidas do que certeza. Eu tenho um monte de interrogações. À medida que eu vou conseguindo respostas, ok, beleza, tirei dúvidas, né? Mas as dúvidas persistem, tem várias outras, e por aí vai, assim mesmo. Vamos caminhando. Então, Minoro, não descarta os peixes, não, Minoro. Faz primeiro. Isso. Pega primeiro uma filhotada aí, vamos ver o que tem cauda mais longa, procurar aí o encaixe aí dentro do padrão, né? E selecionar para chegar no formato dentro de um dos padrões desejáveis. Só trazendo aqui para vocês, esse aqui foram as imagens que os americanos projetaram lá no dia que eles estavam comentando sobre os chubunquins. E acho que agora a gente vai ver aí uma mexida boa nesse sentido, né? Foi isso aí, então. Eu estou pegando aqui, são os 3 peixes que estiveram presentes na exposição, para a gente poder bater um papo aqui com eles aqui, ó. Então, aí, ó, esse peixe aqui, ele ficou em primeiro lugar, mas pela beleza da coloração, pela saúde, o peixe se apresentou muito bem e tudo mais, mas o comprimento da caudal o desclassifica. Depois disso aqui, que a gente bateu um papo e olhando e conversando sobre os padrões, mas no dia lá, quando a gente estava julgando, a gente conversou sobre isso na hora, sabe? Olha, não discutimos sobre os cometas e a gente está dando nota aleatória. Aí, a hora que a gente olha para os outros 2 que ficaram em segundo e terceiro lugar, olhando pela caudal, esse aqui talvez é um peixe até que encaixa melhor no padrão racial do que o cálico, né? Sim. Sem dúvida. Mas tem um porém. Você está considerando só a caudal. Olha a dorsal. E olha as outras nadadeiras. Então, na realidade, né, esse cálico ele perderia ponto na nadadeira caudal, mas ele ganharia ponto na dorsal. Ela precisaria ser um pouquinho mais alta. A posição aí do peixe, quando foi fotografado, a nadadeira pode ter inclinado um pouco, que nos dificulta, nessa imagem, fazer uma avaliação. Mas a peitoral e a pélvica dele são mais longas. Bonito macho. A ser considerado, né? Então, são várias coisas. E o ângulo também, a parte traseira dele está mais profunda. Então, o comprimento da cauda, nessa imagem, nos apresenta um pouco mais curta do que o outro que está na posição assim totalmente lateral para a gente. Observa que nessa imagem aí, a cauda já está um pouco, aparentemente, mais longa do que na anterior. É o conjunto, né, que a gente tem que avaliar.
Então, isso não desclassifica o peixe, ele perderia algum ponto na cauda, né, em relação às outras características, e, enfim, né? É esse o contexto. Sobre as escamas dele, esse é um sanchoco ou é um cálico? Ao final da dorsal ali, parece que ele tem escama transparente, né? Sim, não só ali, ele tem escamas transparentes e metálicas. A coloração dele Ah, é que, às vezes, nos faz confundir questão de escama transparente, porque ele está muito pigmentado. sim, Mas ele tem as duas. tá. Eu vi o peixe lá, inclusive, né? Então, Em termos de comprimento de caudal e também uhum. a dorsal também, esse peixe é melhor do que os outros dois, né? Deixa ele virar de lado. Só que para o tamanho do peixe, a proporcionalidade da dorsal tinha que ser mais alta. Entendi. Percebe essa diferença do conjunto? Em Uhum. termos de cauda, ele está ganhando, mas a dorsal, ele tem que ter uma dorsal mais alta. Ele está ganhando em termos de caudal, mas os três têm caudal curta para o padrão, né? Sim, sim. Isso. Entre os três, ele está melhor de cauda. Por isso que eu falei, nós temos que trabalhar com o que tem. É trabalhar esses bichos, cruzar e selecionar os melhores descendentes. Considerando os três peixes no conjunto de cada um, realmente o cálico, em termos de pigmentação, ele chama muito mais atenção e isso leva a uma pontuação maior, né? Porque, inclusive, esse peixe que está aí, ele é vou colocar entre aspas, um saraçá, mas ele tem umas manchas brancas meio mal definidas, né? Então, se formos pontuar a coloração, o outro ganha muito mais ponto em coloração do que esse. Esse ganha um pouco mais de ponto na cauda. E é o conjunto. Por isso que a gente tem que estar com a planilhazinha, né, na hora de fazer esse julgamento, pontuar tudo, porque, às vezes, você olhando o bicho assim como ponto de partida, você faz uma escolha que, se você pontuar cada aspecto, você vai ver que pode ser diferente o resultado. Por exemplo, eu não sei se eu interpretei errado, né, porque eu não estava no julgamento, eu não vi, mas quando vocês mandaram a pontuação dos peixes, né, o peixe que teve o maior somatório de pontos naquela tabela que vocês mandaram foi aquele peixinho seibum, dos peixes do tossa, do tossai, né? Aquele seibum, no somatório de vocês aí, foi o peixe que adquiriu maior pontuação. E, como eu tinha comentado, ele está muito bonitinho, está muito equilibrado, né? Então, na hora que você faz essa pontuação, às vezes, você olhando à primeira vista, você acha uma coisa, mas na hora que você analisa cada aspecto e soma a pontuação, você vê assim, opa, peraí, não é exatamente isso. A situação que ocorre lá nos GUPs, da mesma forma, quando você enquadra o peixe dentro de um padrão de classificação e pontuação. Não é simples. Por isso que, às vezes, eu brinco e falo assim, pô, eu não sou juiz de King. Nós estamos aprendendo, estamos treinando para aprender. Nós temos que treinar os olhos, porque, às vezes, a primeira impressão, né, ok, legal, mas ela pode se revelar não ser o melhor peixe. Então, quando você vê esse somatório de pontuação, é isso aí. Por isso que a gente tem que ter, como é que eu vou dizer, calma, tranquilidade, cabeça fria. Quem vai julgar tem que olhar com muito cuidado e, como a gente ainda não tem treino suficiente para isso, para chegar a enxergar de cara tudo, vamos fazer as pontuações, é isso aí mesmo, normal. Estamos no aprendizado, estamos trilhando. Tá dentro dos conformes, como se diz. Sim. A gente deu um bom direcionamento para a gente poder conseguir, a partir disso que foi comentado até aqui, a gente conseguir traçar objetivos e ter o mínimo critério para a adoção de qual caminho que eu vou trilhar, né? Exatamente. Voltando lá
E aí, por isso que eu acho que o material da Jennifer lá, eu gostei dele, porque aí, como o Mauro comentou que os cometas foram desenvolvidos no Ocidente, aí a menina traz lá no padrão americano o chubunquim japonês. Observa que o termo, né, Aishubunkin, do vocábulo é japonês. Uhum. Né? Vocábulo é japonês e é em função da coloração do dedo. Esse padrão, né, de coloração, aquilo que eu já falei, quando a gente fala dos cálicos e a coloração associada à questão da escama, é uma loteria. É uma loteria. Né? E aí, as pessoas, de acordo com seus padrões, definiram qual seria o ideal de coloração puxado mais para onde. É essa a questão. Né? Vou até chamar a atenção para um detalhe daqueles peixes que estavam na exposição. Né? Um dos peixes do Ederson, que era quase totalmente preto, mas ele era um cálico, porque uma das nadadeiras, acho que ventrais dele, era tipicamente de cálico em termos de coloração, ele não era black. Uhum. Então, aquele peixe não poderia ser enquadrado como um curoi, né, oranda, um black oranda. Aquilo era um peixe cálico com predomínio de pigmentação de melanina. Então, são detalhes que a gente vai aprendendo aos poucos, a gente tem que ir vivenciando e adquirindo a cultura, né, desse contexto. Como nós não temos referência ocidental na maioria dos quilos, né, com exceção aí do cometa, que ainda faz essa mescla com coloração lá oriental, né, vamos aprendendo, vamos caminhando devagar. Uma outra coisa, talvez aquele peixe ele tem uma questão interessante, porque esse predomínio aí da cor escura é uma concentração maior de melanóforos, né? Que deu para ver isso num dos trabalhos aí que eu coloquei lá no grupo essa semana, que a grande questão genética aí é uma seleção para acumular melanóforos. E esse aí, talvez, voltando, acho que eu não lembro quem foi que perguntou, acho que foi o Fábio que perguntou aquele dia lá no grupo, sobre aquele bate-papo nosso do panda, dos vaquinhas, né? Porque, a princípio, a gente tinha conversado se isso era só uma jogada de marketing, e isso aí está só dando nome para os peixes que estão despigmentando, mas aí depois, batendo papo com o Mauro havia comentado, não, na Ásia existe também um trabalho nesse sentido, sim, mas aí são peixes cálicos, onde limpou o vermelho e ficou o preto e o branco. E aí, no material da Sociedade Britânica, fala sobre o panda, sobre as manchas grandes e da necessidade dessas manchas bem definidas. Então, às vezes, aquele peixe do Ederson é um peixe interessante para buscar um trabalho desse, né? Porque ali é um peixe que tem uma concentração maior de melanóforos dentro do cálico. Né? Sim, mas nós temos que separar duas coisas, Mário, do que você acabou de dizer. Uma coisa é o panda, outra coisa é o vaquinha. Porque o panda é estágio de despigmentação de black ou de seibum, que o bicho vai perder a melanina. Os vaquinhas, eles não perdem a melanina, eles apresentam as manchas black, né? Em maior ou menor extensão. Aí que vem, para chegar nos vaquinhas, o ponto de origem foram os cálicos, foi eliminando a coloração vermelha, as pintas foram sendo acumuladas para aumentar, para formar placas igualzinho às vacas holandesas, né? Por isso que o pessoal faz a correlação de vaquinha, de cal, né? São duas coisas distintas. Esses vaquinhas, eles não devem despigmentar, eles devem manter o padrão de coloração black com branco. Pode ter alguma manchinha vermelha. Né? Se a gente for lá nos vídeos chineses, nós vamos ver isso no processo de origem de seleção desses peixes, que é algo totalmente independente, né, dos peixes que estão em estágio de despigmentação, que são os pandas. Duas coisas distintas.
Não sei se ajudei a clarear aí. Você ajudou a clarear do ponto de vista do entendimento e dificultou bastante do ponto de vista da operação. É simples, cara. Se você quer fazer peixe panda, né? Se você quer fazer peixe panda, cruze um ceibum ou um bleque com peixe que tem gene de despigmentação, que mais cedo ou mais tarde eles vão despigmentar. Mas produzir um vaquinha, o processo é bem mais longo. A dificuldade é bem maior. Uhum. Mas é isso mesmo. Vamos caminhando. Não, mas só da gente saber que não sabe e a gente já começar a saber dos rumos, se quisermos saber o que a gente tem que fazer, já está legal. Eu estava perguntando se a gente tinha alguma coisa mais a tratar dos peixes de cauda simples, porque eu achei muito legal essa semana aquele trabalho sobre o desenvolvimento dos quínguios na presença de plantas aquáticas, que foi uma coisa que a gente já conversou aqui pra caramba, mas aquele trabalho trouxe algumas coisas muito inovadoras, né? E uma delas, que eu achei muito legal, foi a questão da análise sanguínea dos peixes, então mostrando eritrócitos e tudo mais na questão da análise sanguínea, e aqui trazendo os cromatóforos, inclusive, coincidentemente aqui, com peixe cometa, para peixes na ausência de plantas, que é o P0 aqui, e os outros na presença de plantas. E aqui pegando número de células cromatóforas por centímetro, por milímetro quadrado, e embaixo os cortes teciduais. Apesar disso aqui fugir um pouco, outro tema, mas é porque eu achei que isso aqui complementava muito tudo que a gente andou comentando para trás, onde a gente comentou sobre a importância das plantas, a gente comentou sobre a retirada do excesso de nitrogênio e filtragem de forma geral da água, e o Mauro sempre tem comentado sobre a questão das plantas sendo fornecidas na dieta, e isso melhorando a questão da coloração, e esse trabalho traz a histologia, mostrando isso aí que não é só uma observação visual, né? Quantificando isso aí bastante, né? E uma outra coisa em relação ao uso das plantas, que eu vi que alguém comentou aí ao longo dessas últimas semanas, foi porque, eu não lembro quem foi, mas alguém falou sobre a questão de desidratar as plantas para poder incluir numa dieta, num patê, em alguma coisa assim. E eu não sei o que o Mauro pode complementar em relação a isso, mas do que eu já aprendi em relação a qualquer tipo de conservação, a hora que a gente pega as plantas e a gente faz qualquer tipo de mudança, mesmo que física, só no processo de desidratação, algumas vitaminas, alguns compostos, eles vão perder a biodigestibilidade e eles vão perder alguma coisa em termos de qualidade nutricional. E eu estou fazendo esse comentário porque quando o Mauro traz a questão do fornecer verde, tirar de um lugar e colocar direto na boca dos peixes, se a gente tem essa possibilidade, para a gente não abrir mão dela, porque a gente está procurando cabelo em ovo, querendo secar a planta para poder misturar numa outra coisa, para poder fazer uma outra coisa. Pega e dá verde direto, que a gente está dando qualquer modelo de conservação, na melhor das hipóteses, vai perder pouco em qualidade nutricional. Mas sempre a gente está falando de perda, né? E até aproveitando, Mário,
colocando aí a experiência que eu tenho tido nesses 2 anos aí, os meus aqui eu alimento muito com as coisas da horta aqui, as coisas frescas, né? Vamos dizer assim, corta o galho e coloca. E eles comem muito bem. O que eles não pegam é de cara. Muitas pessoas dão couve ou espinafre, eles não pegam de cara. Eles vão pegar no outro dia ou 2 dias depois, quando amolece bem a planta, vamos dizer, ela perde aquela proteção dela estando bem viva. E eles comem tudo, viu? E essas coisas que nascem na aquaponia, eu acho que até a energia deles fica ali ciclando, né? Fica melhorando o que já tem ali. A experiência que eu tenho é muito positiva e não vejo dificuldade de eles pegarem. É espinafre, é Oropronobis, tenho dado também o brócolis, a folha do brócolis, tudo que eu dou, até a palma. Essa semana eu dei palma para eles, pegam bem pra caramba também. Não, eles comem mais a gelatina do meio do que a casca, mas comem a casca também. Não é só a questão de ficar 2 dias e amolecer, não, Fábio. É a questão do condicionamento. Esse foi outro tema que veio também essa semana aí, que alguém estava discutindo sobre determinada ração, os meus peixes não pegam bem. É porque eles não estão condicionados. Porque depois que você condiciona, eles vão em cima e vão comer. O negócio é que o sabor é diferente, ou a característica física do alimento sendo diferente, vai levar um tempo, né? Na realidade, eu vejo 2 coisas. Eu vou começar pelo Hermínio, pela fala dele, óbvio, que, na realidade, se você pega um ambiente onde você tem um ambiente plantado, seja planta de superfície ou de fundo, você cria um ambiente mais natural para o peixe e, além do aspecto do sombreamento, que às vezes a exposição por excesso de sol é estressante para o peixe, mas ele tem maior proteção em relação a predadores. Então, o peixe ele sofre menos estresse, o que favorece as condições biológicas de vida para ele. Isso é uma coisa. A outra coisa em relação às plantas que o Mário estava colocando lá, inclusive o gráfico, nesses últimos anos tem sido muito estudado a questão da interação de dieta e flora microbiana. Ou seja, em função daquilo que a gente come ou daquilo que está disponível lá para o peixe, para ele ingerir, isso faz uma interferência enorme na composição microbiana do tubo digestivo. E, dentro do contexto da fisiologia, o tubo digestivo é chamado, né, entre aspas, de segundo cérebro. É a área mais inervada que nós temos no nosso organismo. E, de acordo com a composição microbiana que tenha no tubo digestivo, isso pode ser extremamente positivo ou extremamente negativo para a biologia do organismo. Estou falando no geral, inclusive para o Ping, e para nós, óbvio. Por isso, nesses últimos anos, surgiram pré-biótico, probiótico e outros bióticos mais. Por quê? Isso vem a contribuir para uma melhor biologia de colonização do tubo digestivo e que venha contribuir em maior ou menor intensidade para o desenvolvimento e saúde do organismo. Então, eu penso que nós estamos aí juntando uma série de coisas que ainda para a gente está muito fragmentado, mas que tem tudo a ver. Então, esse contexto, né, cada organismo ele contribui de uma forma para o seu ambiente, no qual ele se encontra localizado. E para os peixes, isso é implicitamente direcionado, né? Então, eu penso que, em função dessa diversidade de planta, dos testes feitos, uns favorecem mais até pela digestibilidade ou por favorecer o desenvolvimento de uma colônia diferenciada de micro-organismos, tudo isso contribui.
Então, no meu entender, quanto mais nós pudermos propiciar para os nossos peixes um ambiente mais próximo ao natural, melhor para o peixe e para a nossa alegria do resultado dos nossos peixes. Quanto mais a gente puder diversificar, melhor. E fornecer para o peixe aquilo que está mais próximo ao natural dele, melhor, que é o que ele iria encontrar na natureza. Eu não sou devoto de cozinhar isso, cozinhar aquilo para dar para os químicos, que não faz parte, inclusive, do rol alimentar dele em condições naturais. Nada contra quem faz isso, né? Eu acho que, dentro de um contexto que você fica restrito a uma casa, um apartamento e as dietas, são as ações que estão aí, quanto mais você puder contribuir, diversificar, ótimo. Mas em condições naturais, o que esse bicho encontra? O que ele come? Então, se nós pudermos nos aproximar ao máximo daquilo que está na condição natural do peixe, que é o que eu procuro fazer, eu acho que esse é um dos caminhos. E é o que eu procuro fazer. Um abração, então, gente. Boa semana para todo mundo. Boa semana. Um abraço. Valeu. Boa semana, gente. Tchau.